Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra, sou professor de contabilidade para concursos públicos e atuo no cargo de agente fiscal de rendas aqui da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, essa semana eu quero fechar a quadra de vídeos sobre os sistemas de inventários, né? A gente já analisou 3 vídeos, dos quais 2 referiam ao método PEPS, era um método eficiente, ágil e objetivo de cálculo, seja do estoque final, seja do custo das mercadorias vendidas lá pelo método PEPS. Aí no terceiro vídeo a gente analisou também um método eficaz de cálculo, seja do estoque final ou do CMV, pelo método EPS, e um aluno mandou uma mensagem essa semana a respeito do custo médio, se eu não teria alguma dica, um método eficaz. Bom, já adianto para vocês que sim, tenho uma dica preciosa para que você calcule, seja aí o estoque final ou o custo das mercadorias vendidas pelo método do custo médio, da média ponderada móvel, de forma um pouquinho mais rápida. Não é tão mais rápido quanto a gente viu no EPS e PEPS, mas também é uma forma um pouco mais rápida, é uma dica preciosa para que você ganhe tempo na resolução de suas questões, até porque o custo médio é o método que mais é cobrado em provas de concurso público, né? Então aproveito aqui só para não deixar de convidar você para se inscrever no meu canal no YouTube, tá? Estou postando vídeos de forma totalmente gratuita para vocês e também convido você para curtir a minha página no Facebook, onde você pode acompanhar lançamento de novos materiais, você pode enviar as suas dúvidas para mim e também ficar sabendo de eventuais resoluções de questões que eu posto na minha página no Facebook. Maravilha? Vamos dar uma olhadinha na questão então? Olha lá. Peguei uma questão aí qualquer questão sobre o critério aí da média ponderada móvel. Esse aí, no caso, é uma questão que caiu na prova do ICMS São Paulo em 2013. Então, olha lá, determinada empresa comercial realizou as seguintes operações durante o mês de dezembro. Então, aí tem compras e vendas, né? Ao longo do período. Sabendo que esta empresa adota o critério da média ponderada móvel para o controle desses estoques e que não apresentava estoque inicial, qual que é o custo das mercadorias vendidas apresentado na demonstração do resultado do mês de dezembro de 2012, tá? Então, pessoal, pela média ponderada, ou seja, pelo critério aí do custo médio, não tem jeito, a gente tem que trabalhar com ficha controle de estoques. Então ele diz que não tem estoque inicial, a gente vai começar então a nossa análise aqui a partir da primeira aquisição de 150 unidades a um custo unitário de R$ 21. Então a gente lança aqui 150 unidades, entrando aqui na coluna de entrada a R$ 21 de custo. Então, 150 vezes 20 daria 3.000 mais 150, 3.150. Então, o meu estoque aqui nesse momento, como não tinha estoque inicial, é composto aqui dessas 150 unidades adquiridas no dia 1. Tá? Vamos voltar lá. Veja que eu já tenho aqui uma venda de 90 unidades. 90 unidades. Então, vou dar baixa nessas 90 unidades aqui na coluna de saídas, 90 unidades, né? A um custo de 21 cada um. Peguei esse dado onde? Peguei esse dado aqui, 21. 90 vezes 21. R$1.890. 90 vezes 20, 1.800, mais 90, 1.890. Perfeito? Então, dessas 150 unidades, eu dei baixa em 90, restam 60 unidades a um custo unitário de 21. 60 vezes 21, 1.260. Esse é o estoque final aqui após a operação do dia 8. Vamos analisar aqui a operação do dia 16. Veja que no dia 16 e 24 são 2 compras. Então, aqui vai a primeira dica já para você. Primeira dica aqui para você ganhar tempo.
Quando temos aí duas compras no custo médio, considere-as de forma conjunta, tá? Você não precisa calcular um custo médio após essa primeira compra do dia 16, depois calcular de novo um custo médio depois da compra do dia 24. Não tem sentido, não tem nenhuma venda ali para você dar baixa. Então, quando você tem duas ou mais compras em sequência, considere-as em conjunto. Olha então a primeira dica aqui que a gente consegue ganhar um tempinho. Só para a gente verificar como o aluno perderia tempo, eu não vou fazer de forma conjunta, eu vou fazer aqui de forma separada. Então olha lá, vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Então a compra de 60 unidades a R$17. 60 unidades a R$17. Então eu lançaria aqui 60 a R$17. 60 vezes 17, R$1.020. Então veja que eu faria aqui 60 mais 60, chegaria em 120 unidades. 120 unidades a um custo total aqui de 2.280, perfeito? 1.260 mais 1.020 é igual a 2.280. Veja que o aluno aqui poderia calcular esse custo médio aqui, ó, fazer essa divisão aqui de 2.280 dividido por 120. Eu não vou fazer, essa aqui é outra dica então. Por que eu não vou fazer? Porque eu tenho outra compra. A gente viu que tem outra compra, exatamente por isso que eu falei para a gente analisar essas compras subsequentes de uma vez só. Ao invés de lançar 60 unidades, depois 120, você já lançaria 180. 180, tá? 180 tomando cuidado, é lógico, com o custo de aquisição de cada mercadoria. Então vamos lá, 120 vezes 21. 120 vezes 21. Vou lançar aqui 120 mercadorias entrando ao custo de 21, 2.520, né? 2.400 ali mais 120. Então entraram mais 120 unidades, eu já tinha 120, tenho 240 no meu estoque. Vamos ver qual que é o custo total do meu estoque. Ora, é 2.280 mais 2.520, que é igual a 4.800. Uma dica importante que eu dou sempre é o seguinte: não calcule o custo unitário. Não calcule o custo médio unitário, a não ser que seja absolutamente necessário. Não precisa calcular, deixa aí de stand-by. Tá? Aqui a conta ficava fácil, né? 4.800 dividido por 240. Mas poderia ser uma conta quebrada, e ficaria muito difícil essa conta. Não difícil no sentido de que você não consegue fazer, difícil no sentido de tempo. O tempo é muito precioso em provas de concurso. Ali, 4.800 dividido por 240 é lógico, é R$20. Mas se fosse 4.800 dividido por 196 mercadorias, aí ficaria uma conta chata. Então, não precisa calcular o custo médio unitário, hein? Não precisa. Essa é a dica mais valiosa que eu dou para você. Não saia calculando o custo médio unitário. Deixa ali de stand-by, deixa um ponto de interrogação. Se necessário, você vai calcular, tá? Se necessário, você vai calcular. Vamos dar uma olhadinha na próxima saída, então. Na próxima saída agora. Olha a próxima saída, do dia 31. No dia 31, ele vendeu, olha aqui, ele vendeu 60 unidades. 60 unidades. Então é aqui que é o foco da minha grande dica. Quando eu vou olhar meu estoque, aqui na ficha controle de estoques, eu vou lançar aqui a saída de 60 unidades, perceba que eu tenho no meu estoque 240 unidades. Então 60 unidades representam quantas mercadorias em termos percentuais? 60 de 240 é exatamente 25%. É 25% de 240. Ou seja, eu vou dar baixa aqui em termos de custo dessas mercadorias vendidas, 25% do meu estoque. 25% de 4.800 é quanto? É R$1.200. Então veja que eu não precisei aqui usar esse tal do custo unitário aqui. Esse custo unitário eu não precisei, porque eu dei baixa em 25%. Então certamente 25% do estoque meu daquele momento também foi baixado. Então, no caso aqui, se não fosse 240 unidades, né, fosse 198 unidades, seria muito mais fácil a gente contabilizar o custo dessa venda em termos percentuais de mercadorias que estão saindo do meu estoque. E não
calcular o custo médio unitário e depois multiplicar por 60, né? Não tem por que você calcular, então, esse custo médio unitário. Muitas vezes você vai ter que calcular, mas a maioria das vezes você não precisa calcular o custo unitário, tá? Então, com isso aqui, não importa, porque ele está pedindo o CMV. O CMV a gente já tem, que é a soma aqui de 1.890 mais 1.200, mas só para a gente terminar a ficha controle de estoques, ele ficou com 180 unidades, eu não sei qual que é o custo unitário, e o estoque final no valor de 3.600, tá? Então, qual que é o CMV aqui? O CMV vai ser 1.890 mais 1.200 é igual a 3.090 reais. Esse é meu CMV. É a soma aqui do custo o custo da venda do dia 8 mais o custo da venda do dia 31. Então, a grande dica que eu dou novamente, eu vou falar, tenha muito cuidado, não saia calculando o custo médio unitário. Não saia calculando o custo médio unitário. Muitas vezes, ele dá saída de 50% das mercadorias. Aí fica fácil, você pega 50% do valor do estoque, né, antes dessa venda e dá baixa 50% do estoque. Não importa o custo unitário, tá? Às vezes ele dá saída de 10%, às vezes 20%. Enfim, você só vai ter que calcular às vezes quando o cálculo percentual fica também complicado. Aí é mais fácil calcular o custo unitário e fazer vezes a quantidade de mercadorias que estão saindo. Mas, regra geral, 90% das vezes em provas, as saídas é um número fácil em termos percentuais de você calcular o custo dessa saída, independente de qual que é o custo unitário desse estoque. Maravilha, pessoal? Então essa é a dica que eu tenho em relação ao custo médio aí ponderado, tá? Peço novamente, se inscreva no meu canal no YouTube, compartilhe aí esse vídeo em suas redes sociais. Estou trazendo aí conhecimento de forma totalmente gratuita semanalmente para vocês. Maravilha, qualquer dúvida também podem mandar aí no meu Facebook alguma dúvida, feedback a respeito dos vídeos, se estão gostando, se querem vídeos mais básicos ou mais complexos, enfim, a gente vai moldando aí os vídeos de acordo com a necessidade de vocês. Maravilha, pessoal, então um grande abraço e até a próxima.